Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde pessoal da Rádio Cotia, boa tarde a todos. O pessoal aí que gosta de cães e gatos, de pets. Estamos iniciando mais um programa Papo Pet na Rádio Cotia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Pet na Hoje Rádio estamos Cotia. com um assunto dando continuidade ao assunto da semana passada. E vamos falar mais um pouquinho sobre os animais de pelagem branca e heterocromia. Boa tarde a todos. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Os pet lovers, os amantes de cães e gatos. Para quem não me conhece, meu nome é Solange, sou veterinária e atuo na área de pequenos animais. A minha especialidade é com homeopatia e florais de Bach e faço um trabalho personalizado de carta natal astrológica do seu pet. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu animal de estimação, sobre a personalidade dele, sobre o comportamento, se tem alguma coisa que precisa ser tratado, tanto a nível de saúde quanto a nível de comportamento, a homeopatia e os florais de Bach podem ajudar num tratamento complementar, né? E através da carta astrológica do animal, a gente consegue também tirar alguns florais e indicar sais de homeopatia para algum problema de saúde, algum problema dermatológico, algum problema crônico que esse animal tenha. E a gente pode assim estar ajudando com essas terapias. E até mesmo a aromaterapia. A gente consegue também, pelo mapa astrológico, indicar um melhor aroma para o seu pet em determinadas situações. Então, para quem quiser conhecer esse trabalho, a minha página se chama AuraVet e lá tem a publicação de alguns mapas astrológicos de pets, para quem quiser dar uma olhadinha, como funciona, como a gente faz. É só dar uma olhadinha lá, tá? No AuraVet. Bom, então hoje a gente vai continuar o nosso papo da semana passada. Semana passada a gente falou sobre cães e gatos de pelagem branca e sobre albinismo, né? Nós falamos a diferença entre o albinismo e o animal branco, né? Essa diferença está basicamente na genética desses animais. O albinismo é uma condição genética recessiva, onde o animal obrigatoriamente tem, além da pelagem branca, ele tem uma pele clarinha, né, rosa, e também existe uma falta de pigmentação na íris desses animais. Essa íris fica transparente, refletindo o fundo de olho, que são os vasos sanguíneos, por isso ele fica meio vermelho, meio rosa, né? Então, essa é uma condição do albinismo, né? Então, nós falamos que todo animal branco tem sensibilidade à luz solar, à dermatite solar, uma tendência ao câncer de pele, e que muitos animais podem ter também, além da questão da pelagem branca, os olhos claros. Então, esse é o nosso assunto de hoje, é a heterocromia. E o que é a heterocromia? A heterocromia é a condição de se ter um olho de cada cor, ou na mesma íris, duas cores diferentes. Então, quando o animal tem um olho castanho e um olho azul, por exemplo, nós temos um caso de heterocromia. Quando o animal tem um olho amarelo e o outro olho azul, a gente tem uma condição de heterocromia. Eu coloquei uma foto na chamada do programa com um gatinho branco com heterocromia, que vocês podem dar uma olhadinha depois. Esse gatinho, ele é da raça Cal-Mani, e esses animais dessa raça nascem. Boa tarde, Nádia, seja bem-vinda. Esses animais já nascem com o problema
não é um problema, na verdade ele não é uma doença, é uma questão genética, seria um defeito genético, né? Então, quando a gente estava falando dos animais brancos, a gente colocou que muitas vezes esses animais brancos, juntamente com essa herança da pelagem branca, vem a herança do olho claro, ou do olho azul, né? E muitas vezes, a maioria desses gatos brancos de olho azul são surdos, né, por exemplo. Oi, Cris, boa tarde, tudo bom? Então, nós temos essas condições. Temos os brancos albinos e os brancos, os animais de pelagem branca, que podem ou não ter olhos claros. Podem apresentar a heterocromia ou não. Então, animais, por exemplo, muitos cães de pelagem branca, que não são albinos, são os animais que têm na genética o gene dominante para a pelagem branca, eles podem ter olhos claros. E dentro dessa condição existe a condição dos dois olhos da mesma cor ou um olho de cada cor, como é o caso da heterocromia. Então, como eu estava falando, em determinadas raças de gato, por exemplo, como esse da foto que eu coloquei na chamada do programa, é uma raça tailandesa que tem como característica alguns animais terem a heterocromia. Isso é característica dessa raça. Né? Mas em outros animais é uma condição genética recessiva de difícil aparecer, mas muitas pessoas gostam, né? Acham o animal fica bonitinho, fica interessante, e às vezes numa criação é um animal que é até mais valorizado pelo fato de ter um olho de cada cor, né? Mas a gente tem sempre que lembrar que isso é um defeito genético e que muitas vezes ele não é desejável. Por exemplo, em raças como o dálmata, essa condição, ou mesmo o olho azul, o olho azul no dálmata, ele é considerado um defeito genético, não é desejável e o animal é inclusive descartado da reprodução para ele não perpetuar esse problema. E nas associações da raça não é permitido esse defeito. A Nádia está dizendo, eu tenho um todo branco e com os olhos azuis. Os olhos dele lacrimejam muito e dá até ferida, até nas pontas das orelhas fica bem vermelho. Foi o que nós conversamos a semana passada, Nádia, que esses animais brancos, de pele clarinha, de olhos azuis, eles têm uma sensibilidade ao sol, né? Eles sofrem com o problema da dermatite solar e inclusive de câncer de pele. Então são animais que vão criando nessas áreas da pele mais clarinhas e até desprovidas de pelo, como é o caso da ponta das orelhas, vai formando um tipo de uma queimadura de sol mesmo, né? Vai fazendo, a pele vai ficando vermelha, vai ficando queimada, formando feridas e formando até crostas. Chegando às vezes essas lesões a se tornarem cancerígenas, inclusive, né? Então nós falamos sobre o problema desses animais terem acesso ao sol forte, são animais que devem evitar o sol ou até usar o protetor solar para evitar essas lesões de pele. E os gatos azuis, de olho azul, brancos de olho azul, ou mesmo que seja só um olho azul, na maioria das vezes, numa porcentagem muito alta, eles são surdos ou parcialmente surdos. E para os animais que têm um olho de cada cor, geralmente o ouvido surdo é o ouvido que está do mesmo lado do olho azul. Então, se ele tem o olho azul do lado direito, ele vai ser surdo do ouvido direito, se for surdo, né? Existe aí uma porcentagem de probabilidade. Por nada, Nádia. Então, a gente sabe que animais de pele clara e pelagem branca e olho azul
em grande porcentagem das vezes podem ser surdos, e isso acontece também com os cães. Quando eles têm um olho de cada cor, geralmente essa surdez está associada ao lado do olho direito, do olho azul, né? Outras raças que têm como herança genética a heterocromia, que seria um olho de cada cor, são o dálmata, o boxer, o bull terrier, o whippet, o Staffordshire Terrier branco. O husky siberiano é muito conhecido, a gente vê muito, né, no caso do husky, um olho de cada cor. O sheepdog também, o border collie. No husky siberiano se acredita que com a evolução, pelo fato deles viverem em áreas de muito frio, né, essa raça é originária de regiões muito frias, eles degeneraram o olho para essa cor. E depois isso se tornou genético. Então é muito comum mesmo a gente ver, é uma herança bastante comum no husky siberiano, a heterocromia. A gente vê muito, né? Em gatos, a gente vê muito também em gatos brancos e também em gatos de outras cores. A gente pode ver a heterocromia como uma herança genética e recessiva. É raro de se ver, como é raro em humanos, é raro em gatos e é raro em cães, né? Mas em gatos ainda é mais comum, principalmente nos brancos, né? Então, por exemplo, a gente tem gato branco de olho azul, de um olho de cada cor, de olho verde, de olho amarelo. Então, quando a gente encontra um animal assim, pelo fato dele ter o olho claro, azul, ou um olho azul e o outro de outra cor, a gente já deve suspeitar aí de uma surdez, e aí a gente já começa a investigar para saber se esse animal é surdo. Eles têm também uma tendência, uma sensibilidade solar visual, né? São animais que têm um pouco de fotofobia, e dependendo da deficiência que eles têm do pigmento na pele, no pelo, na íris, eles podem também ter uma tendência à cegueira. Então eles têm uma sensibilidade muito grande à luz solar. E isso vale para qualquer animal de pelo claro, de pele muito clara e de olhos claros, né? Assim como o ser humano também. Então, a gente sabe que dentro das famílias, por exemplo, que a gente vinha falando do husky siberiano, vale também para o cocker, existem famílias que têm essa maior incidência da heterocromia, tá? Mas, apesar das pessoas acharem bonitinho, acharem engraçadinho, quando se faz uma criação responsável, né? Animais que às vezes vão para concurso e esse tipo de coisa, é uma característica que não é desejável, então ela não é aceita. Os animais são descartados da reprodução, né, por exemplo, e aí os criadores têm que fazer um trabalho de melhoramento genético para evitar que nasçam animais com esse defeito dentro da criação. E associado a isso vem a surdez congênita também. No caso dos dálmatas de olho azul, além de ser uma característica não desejada na raça, esses animais de olho azul também geralmente são surdos, e são bilateralmente surdos, né? Porque eles têm os dois olhos azuis. Podem não ser completamente surdos, mas têm surdez, né? Algum nível de surdez. Então esse é mais um cuidado que a gente tem que ter com esses animais de pelagem clara, de pele clara, além do cuidado com o sol, com a dermatite solar, com a queimadura do sol, é avaliar se esse animal tem alguma deficiência visual, se tem alguma deficiência em termos de audição, porque
eles carregam geneticamente essa condição, associada à cor do olho, no caso de cães e gatos. Cavalos também podem acontecer, né? Em outros tipos de outras espécies animais também acontece. E aí, qual é o cuidado que a gente deve tomar? Seja de que raça for esse cão ou esse gato, é um animal que tem que ser mais poupado do sol, que deve usar o protetor solar, proteção 30, fator 50 pelo menos, e sempre nas pontas das orelhas, na área do plano nasal, principalmente se ele tiver pigmentado, não, se ele não tem aquela bolinha pretinha no nariz, né, a trufa preta, e se essa pele for despigmentada, nessa região a gente deve sempre usar o protetor solar, as pontas das orelhas e pele da barriga, por exemplo, que é uma pele mais sensível, né, mais delicada, e que a gente tem que estar sempre observando, sempre procurando ver se tem feridas, e no caso de se encontrar feridas, já iniciar um tratamento precoce, já evitar o sol e cuidar da ferida para que ela não se desenvolva como um câncer de pele. Para esses animais de olhos claros, nós já falamos também, comentamos na semana passada, existem hoje até óculos de sol para cães, para que eles não sofram tanto com as lesões do sol na retina, né? São animais que têm muita sensibilidade ao sol e por isso eles, até nas pálpebras, quando elas são despigmentadas, são rosadinhas, também aparecem aquelas lesões de queimadura de sol, né? As crostas ali indicando que a pele está sensível e começando já a manifestar o problema. Então, quando está nessa fase de feridinha e de crostas, a gente já precisa cuidar para prevenir o câncer de pele. Então, a gente tem que sempre ficar atento desses animais com a questão solar. E a heterocromia vem associado nesses animais sempre de pele branca, pele rosa, né, rosácea, bem clarinha, com os animais de pelagem longa. Nessa raça de gatos, chamada Calmani, que é o gatinho da foto do post que eu coloquei para a abertura do programa, a heterocromia vem associada aos gatos que têm o pelo longo. Isso que é interessante, né? Ela é mais comum nos gatos de pelo longo, menos comum nos gatos de pelo curto. Mas, de maneira geral, nos gatos a gente vê muito gato de pelo curto, gato que não é de raça, o animal é SRD, de pelo curto, mas pele clarinha e de olhos claros, que podem ter a heterocromia e associada muitas vezes à surdez. Então, para dar uma ideia de porcentagem, os gatos brancos e a surdez congênita, gatos brancos com os dois olhos azuis, a gente tem uma proporção de 65 a 85% desses animais são surdos. Os gatos brancos com dois olhos azuis, de 65 a 85% das vezes eles são surdos. O gato que tem um olho azul e um olho verde, em 30 a 40% dos casos podem ser surdos. Então a gente vê assim, não totalmente surdos, mas em alguma porcentagem eles podem ser surdos. 65 a 85% no caso dos dois olhos azuis, 30 a 40% no caso de um olho de cada cor, que é a heterocromia, ou no caso do gato branco, com os dois olhos verdes, existe uma porcentagem de 17 a 22% dos animais que podem ser surdos. Então, essa surdez está associada à cor da pele, à cor do pelo e à cor dos olhos. Então,
Os dois olhos verdes, uma porcentagem baixa, de 17% a 22%. E com os dois olhos azuis, a porcentagem já sobe de 65% a 85%. Né? Então, o cuidado que a gente deve ter é observar o comportamento desse animal, procurar observar se esse animal tem surdez ou não. Na dúvida, leve para uma consulta veterinária, que o veterinário vai saber fazer os testes necessários aí, os básicos e os mais elaborados para descobrir se esse animal tem algum grau de surdez ou não, se é surdo ou não. E isso é o menor dos problemas, né? Na verdade, o que mais interessa, o que mais exige cuidados é a questão da pele mesmo, a questão da dermatite solar, das queimaduras da pele pelo sol, né? E do câncer de pele. Ok? Então, se você tem um animalzinho branco, de pele clarinha, você já sabe que ele pode ter essa sensibilidade, que ele vai exigir maiores cuidados. Então, antes de adotar, já pense nisso, nos cuidados que esse animal vai ter, nos gastos que esse animal vai trazer, porque muitas vezes ele vai precisar também de um protetor solar ou de algum outro produto, e que é um animal que inspira mais cuidados, seja cão, seja gato, é um animal mais sensível, né? Que a gente tem que prezar para que ele não desenvolva problemas de pele, porque uma vez que inicia, depois a coisa vai só vai aumentando. Então, a gente precisa sempre prevenir para que eles não apresentem mais lá na frente um problema mais sério e de difícil controle, né? Tá bom? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Explicar o que é a heterocromia e qual a associação da heterocromia com a surdez nos animais de pelagem branca e de pele clarinha. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade que depois eu respondo a todos, ok? Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só acessar a página do Facebook, Aura Vet, onde eu faço ali um trabalho de carta astrológica do seu pet. E ali também você pode deixar alguma pergunta, algum comentário. Tá bom? Então, obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima semana.